coisa interessante, porque nós viajamos em missão para Angola no início desse ano. E foi a primeira missão inclusiva da Junta de Missões Mundiais, porque antes, assim, a área surdo não podia. Né? Até ali a gente precisou quebrar conceitos, né? Pré-conceitos. E ali fomos numa missão com intérpretes e surdos. E foi um surdo que filhos de pastor e que não falava na sua própria igreja. Na verdade, ele nem era da igreja dos pais, né? Ele era de uma outra igreja que tem acessibilidade. E na própria igreja não era aceito, tinha essa mesma mentalidade. Né? O próprio pai, como pastor, não aceitava o filho como surdo. É sempre aquela esperança, no dia seguinte, o filho acordar ouvindo. Né? E aí, quando ele voltou dessa viagem missionária em Angola, o filho começou a ver ele com outros olhos, e aí ele pôde dar o testemunho dentro da sua própria igreja, da igreja dos seus pais. Os seus próprios pais começaram a enxergar como pessoa e não como deficiente. Meu Deus, olha aí, pai pastor. Meu Deus. Meu Deus, pastor, é demais. Pastor, quem nasce cego e surdo, tá salvo? É porque a gente, como ela disse ali, a gente vê como tadinho, né? Na maioria das vezes a gente taxa como coitadinho, né, cara? São seres humanos com suas identidades, com suas especialidades, com suas individualidades. São seres humanos, cara. Não são tadinhos, não são coitadinhos. Tem muita gente aí que vê e fala, e sim, são coitadinhos, sim. Pela forma com que procede dentro da vida, né? Pela falta de amor, pela falta de empatia. Mas só pelo seu jeito de vida, que a vida que leva, cara, são coitadinhos, sim. Mas um surdo e um mudo não são coitadinhos, não. São pessoas, são seres humanos, tá? Individual, cada um com sua individualidade. O problema é que, infelizmente, a maioria das pessoas ainda pensa assim. Você pensa assim, é uma coisa que não tem necessidade de ser falada, que é claro que surdo tem pecado, cego tem pecado e não está garantido o céu, porque ele nasceu nessa condição. Parece uma coisa tão óbvia, mas, infelizmente, o óbvio precisa ser dito. Tanto precisa ser dito que só 1,5% dos surdos já ouviram falar de Jesus. Eu não estou falando que 1,5% dos surdos são cristãos, não. Eu estou falando de 1,5% que já ouviram falar de Jesus. Às vezes, aquele surdo que você vê passando nunca ouviu falar de Jesus. Quem é você como cristão nesse momento? Não existe muito preconceito nas igrejas? A gente tem conseguido quebrar isso aos poucos. Tem preconceito, a gente está vendo ser desfeito, mas tem muito receio. Receio, assim, vergonha. Você vê o surdo, você não chega no surdo, porque eu não vou saber falar, porque eu não vou... Às vezes o surdo está dentro da igreja ali, às vezes você já conseguiu implantar um ministério, às vezes você já tem surdo circulando, mas as pessoas continuam não chegando perto do surdo, porque eu não sei, não consegue falar um oi. Às vezes passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, você ainda não consegue falar um oi. Né? É complicado, infelizmente. Então, às vezes, dentro das próprias igrejas, que já tem ministério com surdos, ele é como se fosse uma coisa à parte. Onde as pessoas chegam, você fala um oi aqui, um bom dia aqui, um boa noite ali, e o surdo continua à margem, dentro da própria igreja. E isso é uma das coisas que a gente está tentando trabalhar para quebrar. Imagino. E como é que se fala? Deixa nela lá. Não corta pra gente, não. Corta pra gente não. A gente não, Big Boys. A gente já sabe como é que fala. Cara, Jesus te ama. Olha lá. Vamos lá. Jesus ama você. A gente sabe o que ela aprendeu. Faz de novo. Ó, o Jesus Devagar, vai mostrar aqui os devagar. cravos. Ó, você vai pegar o seu dedo médio e vai colocar aqui mostrando os cravos nas 2 mãos. Vamos lá. Jesus. Isso. Deixa a mão aberta. Mostra esse e mostra esse. Ó. Jesus ama você. Ai, que lindo! Vamos Ai, tirar que onda lindo. agora, pastor. Agora a gente vai aprender. Em nome de É Jesus. isso aí. Vou lá na PIB lá, vou me inscrever lá. Vamos. Porque tem curso, né? Tem curso, tem Como curso. que é o curso? Fala lá como O é que... nosso curso ele é semestral, ele dura 2 anos e meio. Às vezes as pessoas têm essa falsa ideia, eu já fui chamada, por exemplo, para palestras, para dar oficina. E aí, quando eu chego lá na oficina para falar sobre Ministério Consul, a pessoa me apresenta assim, hoje nós vamos aprender Libras, como se em 2 horas de oficina você fosse sair falando. Não dá. Gente, você já entrou em 2 horas de curso de inglês e saiu falando inglês? Não fala. Você já entrou no curso de francês e quis aprender ele com 1 mês? Não existe, né?
Então, ele é um curso de idioma. Então, ele dura 2 anos e meio, mas é claro que você vai do básico até o avançado quanto você quiser. Né? Então, básico, 6 meses, intermediário, você tem 2 turmas de 6 meses, dando 1 ano, e o avançado, 2 turmas de 6 meses, que dá mais 1 ano, curso completo, em 2 anos e meio, para sair ali fluente, conversando com o surdo. Né? Os 6 meses inicial já dá para trocar uma ideia, já dá para começar a evangelizar e já dá para começar a fazer a diferença. Legal, o restante é bônus. Poxa, Que fiquei legal. feliz. Tem gente que tá 3 meses aí na aula de bateria, não sabe nem pegar a baqueta aí. Pô, mas você é muito... entendi, cara. você joga muito indireto. Amigo meu. Afrontoso. Ele é afrontoso, Aqui a pergunta da